O filme Entrevista com o Vampiro, de 1994, é um clássico eterno e tem um lugar ainda mais especial nos corações daqueles que gostam de filmes de séries da noite. E boa parte deste sucesso se deve à história conturbada de amor e ódio entre Louis e Lestat. E tendo em vista que já tem um vídeo falando sobre o Monsieur Liancourt, é hora de ouvirmos a história do outro lado. Olá, seres da noite! Hoje, antes de sermos transformados em criaturas noturnas, eu gostaria de pedir que você me ajudasse a tornar este canal ainda melhor. Como? Deixando like, deixando um comentário, se inscrevendo, para quem puder aí ajudar ainda mais quando se tornando membro do clã aqui do canal ou doação direta por Pix. Agradeço demais. Tudo isso vai ajudar tanto com produção, você vê até o final, pois assim o YouTube consegue, cada like que vocês dão, o YouTube distribui esse vídeo para mais gente. Cada comentário também, compartilhar o vídeo, distribui ainda mais. Isso é importante para que o canal se torne cada vez maior e eu tenha mais tempo para fazer mais vídeos para vocês, né? Então, é uma ajuda mútua de todas as partes aqui. Então eu peço de coração para que vocês façam isso. E aí a gente vai poder seguir bem legal, tá? O pessoal tá me perguntando quais são as vantagens de se tornar membro aqui do clã. Eu vou fazer um vídeo separado, eu vou deixar na descrição aqui como não listado, para vocês verem quais serão os benefícios que tem para quem vai se tornar membro do clã. Aí vocês podem decidir ou não. É mais pela contribuição direta aí, beleza? Então, bora lá. Quero deixar algo muito mais do que claro, transparente. Este vídeo inteiro é feito em base do filme. Isso quer dizer que qualquer discrepância com os livros não são erros, e sim adaptações. Se quiser ver um vídeo do livro, eles já existem em outros canais e não este negócio de tem que ser fiel à obra, não existe. Cada adaptação, cada coisa pode ser diferente, até fanfic pode ser diferente do original. Então, se quiser ver o original, vai ler o original. Quer ver uma coisa sobre o livro? Tem milhares de youtubers que já falaram sobre o livro. Este canal aqui trata muito mais sobre o audiovisual e, em último caso, desse tipo de coisa. Para a série de Entrevista com o Vampiro, eu já tenho alguns materiais no canal com muito mais por vir. Então, só segura firme. Só um outro aviso pequenininho, que meu francês é horrível, tá? Eu sei que eu já falei monsieur, eu falo outras coisas em francês, porque o nome dos personagens são em francês, muitos dos nomes. E assim, me desculpem pela pronúncia, eu vou fazer o que eu posso, mas, né, minha consultora de francês não fica aqui, né? Então, é isso aí. O nome também é Cláudia, eu vou falar Cláudia, né, entre os dois, tá bom? Louis de Pontdulac. Nascido por volta de 1767, foi um mortal de grande fortuna, tanto financeira quanto em sua vida, pelo menos até certo ponto. Ele possuía grandes fazendas ao sul de New Orleans, onde possuía alguns escravizados, além de esposa e filha. Detalhes sobre a vida mortal dele são faltantes nesta obra. Só que tendo em vista todo o remorso e tristeza que a falta dessas pessoas e até mesmo os tempos antigos nos faz pensar que seriam tempos ideais e felizes, ou pelo menos a lembrança deles. Um ponto importante que sempre me escapou é que ele teria a necessidade mortal não apenas de um companheiro, uma companheira, mas também de uma criança, pois este seria um peso que ele teria carregado com ele muito forte. Em 1791, com seus 24 anos, sua família mortal tinha sido destruída e Louis vivia em um estado de desgraça, sem nenhum pingo de felicidade. Ele mesmo diz que estava chamando pela morte. Possivelmente pensava em se terminar, porém, devido às suas crenças, pensava que isso o afastaria de seus amados. Por isso, tentava o fazer de outras maneiras, vivendo de modo desregrado e tentando atrair a morte para si. Só que ele mesmo não sabia que neste mundo
existem muitas outras formas de ter o seu fim, e algumas delas até mesmo o permitiriam que o seu corpo e consciência continuassem a existir. Ele atrai para si o vampiro Lestat, um ser de grandes defeitos e personalidade charmosa e encantadora. Em uma rua escura, no meio do nada, ele foi alcançado pelo ser da noite, negado a morte mortal e dada a morte ambulante. Ele sofre com a mordida de Lestat e, quando está prestes a ter seus desejos realizados, prefere continuar essa existência. O que realmente o faz querer este fim é algo que apenas ele poderia responder. Talvez o charme de Lestat, a dor do fim, ser muito para ele, as memórias de uma felicidade distante. Quem sabe? Depois de sair do rio, fica de cama durante o dia, quase sem energias, e é quando é visitado pelo seu atacante. E ele faz uma proposta que ele não pôde recusar. O encontro no cemitério na próxima noite marcaria o fim de um mortal e o começo de um imortal. Na outra noite, Louis vai até o cemitério, onde vê seu último nascer e pôr do sol, uma das grandes representatividades da vida e da alegria. Essa é uma despedida para ele de tudo que ele conhecia, e mal sabia ele que seus próximos anos seriam realmente das trevas. Para se tornar um vampiro, Lestat teria que drenar quase que todo o seu sangue e então o alimentar, o ainda mortal, um pouco de sangue vampírico. Um rito de passagem muito intrigante que realmente faz uma ligação entre os dois seres e tem elementos maternos e eternos. O corpo então sofre com a dor da morte, até que finalmente acorda para o novo mundo. Na verdade, um novo olhar sobre o velho mundo. Tudo seria igual e diferente. A sua não-vida, um novo desafio para toda a eternidade. Uma constante nos mundos de vampiros é que eles precisam beber o sangue dos humanos para conseguir manter a sua existência pelas noites. Porém, poucas obras demonstram um grande agravante. Na maioria das vezes, é necessário o fim da vítima para que isso aconteça. E ainda mais, tão poucos personagens demonstram essa dor tão grande quanto Louis. Muitas pessoas pensam que isso seria um preço pequeno ou que não teriam problemas com isso. Porém, ao menos que seja um psicopata, sociopata, monstro ou algum tipo de insanidade muito forte, o terminar de outra vida humana é algo que pesa muito na mente de muitos seres humanos. Podemos ver como muitos soldados têm um estresse pós-traumático devido a este acontecimento. E, assim, o grande problema de Louis e Lestat começa. Eles possuem métodos muito diferentes, assim como níveis morais, sendo que Louis tem muitos e Lestat é um monstro total. E Louis não aceita totalmente a sua nova situação como vampiro e tenta resistir inicialmente ao relacionamento abusivo com Lestat. Mas, com o tempo, isso vai se desgastando, o deixando cada vez pior mentalmente. Sem conseguir se alimentar e sem alguém para lhe acompanhar, ele novamente tenta procurar pela morte, mas sem a vitalidade para continuar. Isso até que, vagando, drena o sangue de uma garotinha e quase que termina com a vida dela. O seu nome é Gloria. Lestat oferece a menina para Louis para ser uma companheira, uma filha, uma amiga, enquanto ele seria o seu amante, o seu parceiro. Ainda que a relação deles nunca tenha ficado tão explícita assim, eles teriam que se apoiar emocionalmente e pensar na eternidade para passar, o que é um tempo quase que infinito. O nascimento de Gloria obriga Louis a ficar com Lestat, reforça a dinâmica de poder, Lestat tendo as cartas, as respostas, o poder, enquanto Louis ficava nas sombras como um objeto a ser usado como diversão, sem poder destruir o seu pai sombrio, agora com uma filha para tentar consertar um relacionamento horrível. E por incrível que pareça, isso meio que dá certo por algum tempo. Gloria tem a mesma perspectiva de Lestat sobre os humanos de início, não tendo nenhum problema em ceifar vidas, e meio que força Louis a ficar no mesmo nível deles, enquanto sendo um porto seguro para ele aguentar o seu criador. E Gloria aos poucos também sentia o peso do relacionamento dos dois e tinha um amor de filha por Louis. Os dois passavam tempo juntos e eram confidentes, mas
nada poderia durar para todo sempre, principalmente para algo construído numa fundação podre. Por 30 anos, Claudia, Louis e Lestat viveram em New Orleans. Os anos passavam e eles se acomodavam com as novas épocas, se mesclando com a população. Porém, aos poucos, o relacionamento começa a demonstrar muito ruim e principalmente a vampira carregava uma dor muito grande. Ela já era uma mulher mentalmente, mas o seu corpo ainda continuava de uma criança e seus sentimentos afloravam. Queria sentir o seu corpo com o mesmo da sua mente, gostaria de mudar como todos, se desenvolver mais do que apenas mentalmente. Sem contar que o meio que Lestat a tratava não ajudava nada no caso, nem mesmo o mistério que ainda cercava a sua transformação, e com a revelação de sua origem por Louis, todo o ressentimento de anos de ser tratada como uma criança e um amor impossível de se ter. Um plano é feito. É hora de matar Lestat. Antes de continuarmos com a nossa história, quero deixar alguns pensamentos aqui sobre Louis e Claudia deste filme. Vou deixar claro que eu defendo a tese que cada mundo pode criar as suas regras, adaptações, não precisam ser fiéis, então eu quero deixar esse olhar apenas como do filme, mas aqui quero traçar uma comparação. Na série, o relacionamento de Louis e Claudia fica muito bem estabelecido, como de pai e filha, talvez de irmãos no final, mas ainda assim totalmente familiar, tendo em vista uma visão moderna sem nenhum tipo de babaca envolvido. Já neste filme existe uma possibilidade de serem realmente como duas pessoas que se amam, já que aqui é demonstrado que o relacionamento entre vampiros é algo muito mais de alma, é muito mais sobre a companhia um do outro, o relacionamento para não estar sozinho, muito diferente de relação que a maioria das pessoas pensam. O mais perto que eu posso pensar é da relação entre duas pessoas assexuadas que apenas compartilham a emoção entre elas e de estarem juntas todo dia com um amor um tanto mais purista. Claudia que toma para si a missão de terminar com o seu criador e captor e finalmente ter a vida que sempre quis, descobrir mais sobre a si e seu estado vampírico, além de tentar aflorar os seus poderes. Para isso, Lestat precisaria não existir mais. Ela finaliza 2 gêmeos e os dá uma grande quantidade de Laudanum, para que o sangue continuasse quente e conseguisse enganar os sentidos de Lestat. O que funciona, e ao beber dos mortos, o vampiro começa a ter grandes problemas para se manter. Claudia, para finalizar, corta a garganta e o deixa se esvair em sangue. Para se livrarem do corpo, deixam-o no pântano, o que foi um grande erro deles. Os dois gostariam de ir para a Europa, para isso tiveram que tomar várias providências e demorar um bom tempo, principalmente pois a felicidade deles já tinha começado e o clima entre eles era muito mais leve. É quando Lestat volta em uma forma desfigurada, devido à sua dieta atual de seres nojentos do pântano. Dessa vez, Louis quebra uma lamparina nele, o que ateia fogo no vampiro e na casa, e queimando seu mestre em um elo de vingança e morte com a sua filha amada, eles vão ao velho continente. Os dois por muitos anos viajaram pela Europa e partes da África, sempre procurando mais sobre eles mesmos, sobre quem seriam e qual o papel deles no mundo, só que nunca encontraram nada, pelo menos por muito tempo. Só que creio que acharam algo muito maior, algo que Louis em perspectiva vê como o melhor momento de sua vida, e encontra a felicidade de viver como um vampiro, aproveitar a vida imortal e todos os seus benefícios. E foi no auge em Paris, onde finalmente encontraram com outros vampiros. Ou melhor dizendo, eles os encontraram. Um grupo teatral chamado de Teatro dos Vampiros, vou nem querer falar isso em francês, onde se tinham vampiros se passando por humanos, se passando por vampiros. Só que estes vampiros tinham leis antigas, e uma delas é que é proibido matar um dos seus. E para piorar tudo, o líder deles, Armand, criou uma atração fatal por Louis. Armand, o líder dos vampiros em Paris, cria uma atração por Louis. Isso pois ele tinha o que seria uma alma humana e conexão com o novo mundo e os novos tempos.
E isso é de extrema importância, pois um dos grandes problemas dos vampiros é a solidão e a falta de conexão, basicamente depressão. A atração é mútua, só que para poder ficar com Armand, ele precisaria largar Claudia, pois ela sentia que cada vez mais ela não era o suficiente para ele. Talvez uma pessoa mais experiente. Louis era especial, ele tinha algum tipo de energia que prendia os vampiros, mas ela o amava demais para isso e precisava de uma companheira. Por isso, ela encontra Madeleine, uma mulher que tinha perdido a filha e por isso poderia cuidar dela. E ela será vampira experiente para uma novata, um novo tipo de união. Só que ele, sem saber, tinha deixado seus pensamentos muito abertos e os vampiros sabiam que tinham feito com Lestat. Execuções são um assunto tenebroso para muitos. A moral social, se isso realmente deveria existir ou não, as consequências dessas, caso seja feita de forma errada, quais são as outras divisões sociais que poderiam ser afetadas, quais são os crimes que deveriam ter a única punição final. É um assunto muito maior do que apenas este canal de vampiros pode trazer. O que sabemos é que Claudia foi julgada e ela e a sua nova companheira foram executadas pela luz do sol. Louis ficaria por toda a eternidade preso nas paredes dos teatros. Isso até que o seu corpo definhasse devido à falta de sangue. Porém, pelas mãos e influência de Armand, Louis pode ser liberto. Só que o ciclo de vingança ainda não tinha se completado, pois a fúria, fogo e ódio de Louis ceifa a vida da maioria dos vampiros do teatro. Apenas Armand escapa de sua fúria, mas ainda assim os seus sentimentos já não estavam com o vampiro antigo e o deixaria para definhar em sua própria prisão mental. Louis tinha perdido sua família mortal e encontrado a morte, e essa lhe deu uma das grandes chances, e assim o fez novamente uma família, mas desta vez matou o seu amante e perde a sua filha e resolve viver por si. Afinal, assim como os humanos, existem bons momentos e péssimos. O tempo passa de forma diferente e anos e décadas têm um significado diferente. Porém, o amor por Claudia deixou um vazio enorme em sua alma, algo muito maior do que poderia imaginar em toda a sua existência. Tanto que até mesmo quando reencontra com Lestat e finalmente consegue resistir ao seu relacionamento tóxico e volta para a sua existência. Claudia marcou o vampiro para todo sempre e ele nunca mais será completo. Até mesmo a sua mulher e filho, ou filha mortal, não mais importam. O relacionamento entre os dois, independentemente de for entre pai e filha, irmãos, se eles se amavam de uma outra forma, se eles eram apenas companheiros, nada disso importa quando é um amor tão puro que demonstravam entre os dois. Como eu disse, eu quero fazer mais materiais sobre a série e vou traçar então, não aqui não, agora obviamente, mas aqui traçarei um paralelo entre as personagens, fazer uma comparação entre os dois, comparar um com o outro com um e assim poder ter um... Eu não quero falar, esses vídeos não vão ter a intenção de falar qual é melhor, qual é pior, eu vou... Sabe, é uma questão de a gente conseguir entender melhor as obras. Tem gente que vai ver desse jeito porque as pessoas fazem o que querem. A informação é delas. Vai fazer o quê? Mas vai ficar mais pra frente. Agradeço de novo todo mundo aí que tá compartilhando no canal, dando like, comentário, compartilhar, se tornar membro do clã, doação direta por Pix, tudo isso vai valer demais para que eu continue aqui no canal. Beleza? Então, meu povo, espero que todo mundo tenha gostado. Vejo todo mundo então aí na próxima e também vejo as lives.